Se você pretende investir e ver o seu dinheiro rendendo mais, certamente você já pensou na possibilidade de investir em ações. Realmente essa pode ser uma grande oportunidade para realizar os seus sonhos, como uma aposentadoria mais tranquila, ganhar mais dinheiro, aumentar os seus investimentos. Porém, antes de colocar a mão na massa, você deve entender direitinho como esse investimento funciona e o passo a passo para iniciar nele. Vamos lá comigo? E aí, pessoal, tudo riqueza? Eu sou Mirela Biasotto, planejadora financeira certificada, e vim ajudar você a poupar mais, ganhar mais e investir melhor. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo tudo sobre finanças pessoais. Não deixe de se inscrever, compartilhar com seus amigos que também curtem esse tipo de assunto e deixar um joinha aqui para mim, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Então você está animado com a possibilidade de ver o seu dinheiro crescer mais investindo em ações. Mas tem algumas coisas que eu quero que você tenha em mente antes de iniciarmos toda a explicação. O primeiro ponto é que você estará entrando em um terreno muito diferente da renda fixa. O segundo ponto é que o risco é uma constante e faz parte desse tipo de investimento. A volatilidade ela é uma constante no mercado e você deve estar preparado para lidar com ela. Você deve entender qual a sistemática deste mercado e descobrir qual o seu perfil de investidor. Mas o que são ações? Você já deve ter ouvido alguma das frases. A companhia tal está com as ações acima do mercado. A companhia X está com as ações em queda. Mas o que isso tudo significa? As ações elas podem ser entendidas como pequenos pedaços de uma organização. É como se você pegasse uma empresa, fatiasse ela em pequenos pedacinhos e colocasse ela à venda, para que o investidor pequeno como eu ou você tivéssemos condições de nos tornarmos sócios dessa empresa. Isso é interessante para a empresa porque ela consegue captar recursos do mercado a um valor bem mais baixo do que se pegasse, por exemplo, um empréstimo junto à instituição financeira. E para os investidores é interessante porque podemos compartilhar dos ganhos que essa empresa tem. E esses ganhos eles são de duas formas. Uma na forma de dividendos, onde a empresa distribui parte dos seus lucros aos acionistas, e a segunda forma com a valorização das ações. Ou seja, você pode adquirir uma cota a um valor X e quando você vender ela por um valor A maior, tendo um lucro nessa transação. E como funciona a Bolsa de Valores? Com todo o processo ele é startado quando a empresa decide abrir seu capital na bolsa, o famoso IPO. Com a oferta pública inicial, a empresa disponibiliza parte do seu negócio em forma de ações para o público em geral. Normalmente, as empresas realizam esse procedimento para conseguir angariar recursos para fomentar a expansão do seu negócio, seja lançamento de novos produtos, expansão de fábricas ou alcançar novos mercados. Neste momento acontece a negociação em mercado primário, ou seja, antes as ações eram todas detentoras da companhia e elas passam pela primeira vez a ser ofertadas ao público em geral. No mercado secundário ocorrem as compras e vendas de ações que já estavam disponíveis ao mercado para negociação. A negociação na Bolsa de Valores ela tem alguns horários específicos e é importante que você preste atenção a esses horários para saber quando que você pode negociar. Existe a pré-abertura do leilão das 9h45 às 10 horas da manhã, que é onde começam os lances das ações. Então você já começa a ter um termômetro de como serão as negociações naquele dia. O período de negociação efetivamente é das 10 às 17 horas, que é onde realmente ocorrem todas as compras e vendas de ações. Existe o período de call de fechamento, que são 5 minutos antes das 17 horas, que é o período que algumas empresas começam o pré-leilão. E o aftermarket, que é das 17h30 às 18 horas, que funciona como uma espécie de prorrogação, mas ele tem as negociações e amplitudes restringidas. Esses horários eles podem sofrer alterações, de acordo com o horário de verão, alguns feriados, então é importante você sempre conferir no site da B3. Existem diversas estratégias que você pode operar no mercado.
A escolha da estratégia mais adequada vai depender do seu perfil de investidor, do momento de mercado e também dos seus objetivos financeiros. Day trade são operações de curtíssimo prazo realizadas na bolsa de valores. Elas ocorrem dentro do mesmo dia útil e têm uma taxação diferenciada das demais operações. É cobrado 20% em cima do rendimento das operações. Operações de curto prazo. O curto prazo ele é considerado desde alguns dias até um ano. O nome desse tipo de operação se chama swing trade. Mesmo as operações não ocorrendo dentro do mesmo dia, para operar no swing trade é importante que você tenha um acompanhamento constante no mercado. Investimentos no longo prazo. A maioria da recomendação dos analistas tende a dizer que investimentos em ações é um investimento a longo prazo e existe uma razão para isso. É importante você ter em mente que ao comprar uma ação você se torna sócio daquela empresa e normalmente grandes lucros eles não ocorrem do dia para a noite. É importante você ter em mente esse tempo de maturação do seu investimento. Embora as ações elas reflitam as condições da empresa, elas também refletem o momento do mercado. Então podem ter momentos de alguma euforia ou também de desespero, que as ações possam variar muito de preço. Se você tem um horizonte de maior longo prazo, você consegue passar por essas oscilações e lucrar de maneira consistente com as ações a longo prazo. Essas oscilações de preço, elas não significam que a empresa deixou de ser uma boa aposta. Ela simplesmente está refletindo as condições de mercado. Se você, investidor, tem tempo para esperar, você conseguirá passar por essas oscilações e ver a sua ação novamente voltar a crescer. Diferentemente, se você precisar dessa ação no curto prazo, você pode terminar tendo que executá-la no prejuízo. O nome dessa técnica, onde você deixa o seu valor investido na ação por mais tempo, se chama Position Trade. E ela é ideal para quem não tem tempo de acompanhar constantemente as variações de mercado. Dividendos. Alguns investidores, eles se interessam muito mais pelo pagamento de dividendos em si do que realmente apostar no crescimento daquela empresa. Essa é uma das formas de se viver de rendimentos. Normalmente, empresas que já são consolidadas, que têm sempre sua receita crescendo e sem precisar de grandes novos investimentos, elas são boas pagadoras de dividendos. Os dividendos recebidos pelas empresas podem servir tanto como uma renda passiva ou também o investidor pode reinvestir esse dinheiro aplicando em novas ações e fazendo seu dinheiro multiplicar ainda mais. Tudo vai depender do seu objetivo. Quando se pensa em bolsa de valores, a operação mais tradicional é a compra de ações, uma posição chamada long. Porém, é possível realizar outros tipos de operação, a chamada posição de venda. Esse tipo de operação é recomendado para quem já possui familiaridade com o mercado. Operar vendido ou short é a mesma coisa de que você vender uma ação sem ter ao menos comprado. Numa operação tradicional de compra, o seu objetivo é comprar a um preço menor e vender num preço maior, lucrando com a diferença. Já numa operação vendida, o raciocínio é oposto. Você quer vendê-las por um preço mais alto e recomprá-las posteriormente por um preço mais baixo. As operações shorts permitem que o investidor lucre mesmo com o mercado em queda. Para realizar esse tipo de operação, você precisa alugar uma ação. Assim, você pode vender as ações que foram alugadas, recomprá-las e devolvê-las ao locatário. O risco é que o cenário imaginado pelo investidor, nesse caso a queda, não se concretizar, e aí nesse caso o resultado seria o prejuízo. Se você está iniciando no mercado de ações e não conhece nada, uma das opções seria fundos de ações. Os fundos de ações são interessantes para quem está iniciando, para quem não tem tempo de acompanhar o mercado ou para quem não deseja se envolver com operações no home broker. Ao aplicar em fundos de investimentos, você deixa toda a sua decisão a cargo do gestor do fundo, que é uma pessoa especializada que vive dia a dia no mercado e poderá tomar as decisões de compra e venda dos ativos. Um ponto que você deve se atentar nesta modalidade de investimento é a taxa de administração, que dependendo do valor cobrado pode comprometer os seus rendimentos. Um dos principais objetivos dos investidores a partir para uma renda fixa é obter ganhos elevados, acima da renda fixa. O que é preciso para que o investimento em renda fixa seja realmente rentável? Primeiramente, que a empresa que você escolheu para investir, que ela tenha um bom desempenho e tenha um crescimento no seu mercado. Mas isso só não basta, o mercado como um todo ele deve estar crescendo, pois isso também pode influenciar
positivamente ou negativamente no preço da sua ação. Se você tem um maior apetite ao risco e disposição para arriscar mais, essa pode ser uma boa oportunidade para aumentar os seus rendimentos. Quais são os riscos de se investir em ação? Ao pensar nos riscos, a maioria das pessoas já desiste logo de cara de investir nesse tipo de ativo. Muitas pessoas, ao pensar nesse tipo de investimento, já pensam que vão perder muito dinheiro. E realmente é importante ter em mente que existe a volatilidade do preço da ação. E é um risco muito maior do que uma renda fixa, por exemplo. Entretanto, existem estratégias e ferramentas que podem te ajudar a lidar com esse risco. Alguns dos caminhos interessantes para lidar com esse tipo de perigo são as análises das ações e a definição do prejuízo estimado. As análises elas ajudam a prever o comportamento daquela empresa e do mercado. Você pode acompanhar essas análises em vários sites, por exemplo, InfoMoney, MoneyTime. Eles estão sempre divulgando análises de especialistas a respeito do mercado e das empresas. Já o prejuízo estimado ele é uma ferramenta que permite que você se programe para um prejuízo máximo que você seria capaz de tolerar. Você pode, por exemplo, definir um stop loss da sua ação. Quando a ação atingir aquele preço mínimo, ela vai disparar uma ordem de venda e assim você sairá num prejuízo que você já tinha se programado para arcar. Sim, todo esse processo ele não é um processo extremamente simples ou fácil. Você precisará buscar muito conhecimento, estudar, conhecer o mercado, conhecer a empresa que você vai investir. Quanto custa investir em ações? Você pode iniciar um investimento em ações com valores relativamente baixos. Por padrões, as ações são negociadas em lotes de 100. Então, por exemplo, vamos supor que você veja que a cotação de uma empresa está em R$30. Então, para você adquirir um lote inteiro, você teria que gastar R$3.000. Porém, você também pode adquirir mercado fracionário. Então, você pode adquirir apenas parte daquele lote. Ao negociar ações, você deverá levar em consideração os custos, por exemplo, custos de corretagem que são cobrados pelas corretoras para realizar as operações de compra e venda. Há ainda a taxa de custódia e a tributação. Eu recomendo que você veja todos esses custos junto à sua corretora antes de começar a operar. Ok, então você já entendeu em linhas gerais como funciona o mercado de ações. E agora você está animado para começar os seus investimentos. Mas por onde você vai começar? Primeiro, tenha certeza de que esse mercado se encaixa com seu perfil de investidor. Antes de decidir comprar ações, verifique qual o seu objetivo com aquele investimento. O seu perfil de risco é adequado para investir em ações? Será que você vai precisar desse dinheiro no curto espaço de tempo? Uma ferramenta que pode te ajudar nesse processo se chama API, Análise de Perfil de Investidor. Ele é aplicado em todas as corretoras e, através de algumas perguntas, vai ajudar a identificar o seu perfil de investidor e se você estaria apto a comprar ações. Realize um planejamento financeiro. Já pensou começar a cozinhar um prato e não saber nem a receita, nem quais são os ingredientes que você vai precisar? Da mesma forma acontece com as suas finanças. Você precisa saber aonde você quer chegar e quais os resultados espera obter. Esse processo de planejamento é essencial para que você possa organizar os seus investimentos, ter em mente os objetivos claros e definidos que você quer alcançar. Se você ainda não viu, eu já fiz um vídeo a respeito de planejamento financeiro que vou deixar linkado aqui nos cards e no box de descrição. Você vai precisar abrir uma conta em uma corretora. Pontos que você deve avaliar são as taxas de corretagem cobradas, a facilidade de utilização do sistema, se eles emitem algum tipo de relatório, o suporte que a corretora dá a você. Esses são bons indícios de que você está no caminho certo para escolher a sua corretora. Para abrir a conta na corretora, você precisará enviar alguns documentos, no geral digitalizados, e após a abertura da corretora, você vai fazer um attach da sua conta de mesma titularidade para a conta da corretora para começar a operar. Escolher a melhor estratégia. De acordo com o seu perfil de investidor, os seus objetivos, quanto você precisará utilizar desse dinheiro, se no curto, médio, longo prazo, você definirá suas estratégias de atuação. Lembre-se também que cada estratégia ela demanda um tipo de atenção do investidor.
Numa estratégia de curto prazo, você precisará estar muito mais atento às oscilações do mercado do que numa estratégia de longo prazo, por exemplo. Lembre-se também que antes de investir em ações, é fundamental que você já tenha sua reserva de emergência formada. Se você ainda não viu, eu já fiz um vídeo detalhando tudo a respeito da reserva de emergência e como você pode montar a sua. Vou deixar linkado nos cards e no box de descrição. O último passo é você escolher as ações que vão formar a sua carteira. Esse último passo é fundamental para que você possa ter sucesso nesse tipo de investimento. Quanto mais você souber a hora certa de comprar ou vender uma ação, mais sucesso você terá nos seus resultados. Você pode optar por um método de análise técnica ou fundamentalista e decidir por conta própria. Ou você pode optar por seguir recomendações de analistas, onde eles já fazem toda a análise das ações e do mercado e disponibilizam em alguns sites de economia. Bom, pessoal, o intuito com esse vídeo não foi esgotar o tema, pois ainda tem muitos outros detalhes que eu acho imprescindíveis explanar com mais tempo. Então, esse vídeo ele tem como intuito de ser um guia geral. E depois, posteriormente, em outros vídeos, nós vamos detalhando esses pontos para que não sobre nenhuma dúvida e você possa efetivamente aplicar em ações sem nenhum mistério. Se tem algum ponto que você gostaria que fosse detalhado em futuros vídeos, deixa aqui para mim nos comentários. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar um joinha para mim, se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos que também querem iniciar seus investimentos em ações. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau!